E daí, pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Laudelino. Então, nesse vídeo a gente vai aprender como trabalhar com estruturas de dados em Java. Em Java a gente tem duas maneiras de trabalhar com estrutura de dados, uma mais elementar e uma mais avançada. A maneira mais elementar ela se dá por meio de arrays, que toda linguagem possui e não ia ser diferente com Java. A maneira mais sofisticada ela consiste no uso de um framework que a linguagem possui, que é o framework de collections. Então, na verdade, a linguagem ela dispõe de uma série de estruturas de dados prontas e preparadas para uso imediato por parte do desenvolvedor. Então, num primeiro momento, a gente vai trabalhar com os de arrays, que é o uso mais elementar. Eu até digo que é uma escadinha, né? Primeiro a gente trabalha com array, para depois a gente trabalhar com listas, né, com coleções. E nesse ponto a gente chega, vamos dizer, no estado da arte, que é o uso de coleções. Então, em primeiro lugar, a gente vai criar um projeto Java normal, como a gente sempre faz. Então, menu superior File, New Project, File, New Java Project, certo? Vamos dar um nome para esse projeto de estruturas de dados. Vamos clicar em Finish. E como é que nós vamos trabalhar a questão dos arrays? A gente vai criar duas classes principais, ok? A primeira classe principal ela vai trabalhar só com array e a segunda classe principal vai trabalhar somente com coleções de dados. Eu vou usar para trabalhar nesse exemplo o conceito de carro. Então a gente vai ter um array que vai representar um estacionamento e a gente vai ter uma classe carro que vai tratar de criar objetos do tipo carro que vão ser armazenados nesse estacionamento, né, nessa ideia de estacionamento que a gente vai aplicar por meio de um array. Então o primeiro passo é a gente criar uma classe carro. A minha classe carro ela vai ter três atributos apenas: fabricante, modelo e ano. Nada mais, nada menos. Então vamos lá. Vamos clicar no Package Explorer. Vamos expandir o projeto estrutura de dados. E no pacote CRC a gente vai clicar com o botão direito e a gente vai selecionar a opção New Class. A gente primeiro vai criar a nossa classe carro, para depois a gente poder armazenar esses objetos em arrays e em listas da maneira como a gente achar melhor. Então a gente vai dar um nome para nossa classe de carro. Ó, classe é um substantivo, primeira letra em maiúsculo, e se for palavra composta, a primeira palavra, o primeiro caractere de cada palavra também é maiúsculo, reforçando novamente os conceitos de convenção de código. Então a gente vai criar o primeiro atributo. Aqui eu já vou considerar que os conceitos de encapsulamento, de métodos acessores e modificadores estão todos absorvidos pelos alunos. Então, se você não sabe mais ou menos como é que trabalha esses conceitos, volte no último vídeo, no último link que foi passado na ferramenta de ensino à distância e dá uma lida lá. Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro atributo, que vai ser privado, do tipo int, chamado ano. Segundo atributo vai ser private string modelo. Modelo vai ser um nome. E por último, private string fabricante. Essa modelagem é extremamente simples para a gente poder exercitar justamente o conceito de array e lista sem se preocupar muito na modelagem de uma classe complexa com vários atributos e vários relacionamentos, como normalmente acontece, tá? Vamos criar dois construtores, um construtor com parâmetro e um sem parâmetro. Como é que a gente faz isso? Relembrando o último vídeo, menu source, generate, constructor using fields. Deixa tudo anotado e clique em OK para criar o primeiro construtor. E volta lá no menu de novo, ó, menu Source, Generate Constructor Using Fields, e desmarca todo mundo para criar o segundo construtor, que é sem parâmetro. E por fim nós vamos criar Getter e Setter para todos os atributos. Então vamos lá, menu Source, Generate Getter and Setter, e basta a gente flegar todos os atributos que aparecer na telinha. Clicamos em OK. A nossa classe carro está pronta, não precisamos de mais nada. Vamos fechar essa aba agora, que ela está pronta, e vamos criar a classe principal que vai trabalhar com array. Botão direito em cima do Default Package,
new class. Vamos dar um nome para essa classe principal, de principal array. E vamos flagar aquela opção lá de public static void main, tá, pessoal? Então a gente vai flagar para a gente poder rodar os nossos exemplos direto, nossos exemplos vinculados a arrays direto nessa classe. Então já estamos com a classe criada. Primeiro ponto é a declaração do array. O array em Java ele é declarado da seguinte maneira: a gente tem que dar o tipo do array seguido de colchetes. Então vamos lá, vamos criar um array de carro e colocar colchete no fim. Pessoal, é só isso que a gente tem que fazer para declarar um array. Se fosse um array de inteiro, Laudelino, a mesma coisa. A gente vai ter um array do tipo int com colchetes no final. Acabou-se, não precisa de mais nada. E vamos dar um nome para o nosso array, como a gente daria um nome para uma variável. Na declaração de variável, a gente primeiro não coloca o tipo e depois o nome, é a mesma coisa. Vou chamar de estacionamento essa variável. E aqui vem a segunda etapa do array. Como é que eu crio o array? Eu uso a palavra reservada new novamente. Tudo que eu tenho que criar em termos de objeto em Java, eu sempre tenho que utilizar a palavra reservada new, galera. Então é o seguinte, arrays são objetos em Java da mesma forma que o nosso carro. Então a gente está criando um objeto para armazenar um conjunto de outros objetos. E tudo termina orientado a objeto do mesmo jeito. Então a gente vai utilizar a palavra reservada new. Vamos colocar o tipo que a gente quer instanciar, que é um array do tipo carro. Vamos abrir e fechar os colchetes. E aqui, galera, a gente vai ter que determinar o tamanho do array. Então eu vou criar um array de 10 posições. Então entre os colchetes a gente coloca o valor 10. Quando eu crio um array, a contagem dos elementos que vão ser possíveis colocar dentro dele sempre começa de 1 até o valor. Então vamos supor, se eu quero colocar um array de 20 posições, ali onde está o nosso valor 10 vai ser 20, certo? Acabei de criar meu array. Posso começar a colocar carros dentro do meu array. Então, galera, vamos criar um carro aqui, ó, carro. Eu vou chamar de primeiro carro. Então tem uma variável com o nome primeiro carro do tipo carro. E vou instanciar esse objeto utilizando o construtor com parâmetro. Ó, novamente, uso da palavra new. E em seguida eu vou fazer o acesso ao construtor com parâmetro. Poderia utilizar o setter da classe. Mas quando eu já tenho os valores na mão, já sei o que eu quero criar, então eu uso o construtor que numa linha só eu já crio o objeto e já passo os valores que eu quero para dentro dele. Beleza? Então vamos lá, vamos selecionar a segunda opção. Ele vai pedir 3 parâmetros. O ano, 2016. O modelo, vamos supor que vai ser um Logan. E o fabricante vai ser Renault. Tá aqui o meu primeiro carro. Beleza, pessoal? Como é que eu faço para colocar o meu carro no array? Eu tenho que usar um índice. Então o array ela é uma estrutura de dados indexada. Então eu preciso de um array, que é um inteiro, que vai determinar em qual posição eu vou colocar o meu elemento. Sem mistério também, sem segredo. É a mesma coisa que a gente encontra em outras linguagens como PHP e por aí vai. Então eu vou dizer o seguinte: eu vou pegar o meu array de estacionamento, vou colocar na primeira posição, então vem o colchete, e no meio dos colchetes vem a posição que eu quero incluir. Eu vou mandar receber o elemento que eu estou querendo colocar na lista, no array. Ó, primeiro carro. Pessoal, vocês podem verificar que eu utilizei o index 0. Por quê? Porque na hora de determinar o tamanho do array em Java, eu tenho que dar um valor de 1 até o elemento. Começa contando de 1, mas para mim acessar, eu tenho que acessar partindo do índice 0. Então o índice 0 é o meu primeiro elemento. E o último elemento, Laudelino, é o valor que tu utilizou para determinar o tamanho menos 1. Então o último elemento do meu array que eu acabei de criar
é 9. Então, se eu tentar acessar a posição 10 desse array, eu não vou conseguir acessar e eu vou ganhar um erro no meu programa, beleza? Então, posição 0 é sempre a primeira posição. Nesse caso, a última posição é o tamanho que eu declarei na criação, menos 1. Então, eu posso colocar um segundo carro aqui, ó. Vamos lá, segundo carro. Uma nova variável, new carro. E passo os valores para dentro desse array. Agora eu vou colocar aqui Sandero. E o fabricante é Renault. Beleza, pessoal? Vou colocar aonde? Na segunda posição. Vou utilizar direto o valor estático para dizer que eu estou colocando na segunda posição. Pessoal, se eu quisesse usar uma variável incremental aqui, ó, sem problema nenhum, desde que a variável seja inteira, eu posso utilizar para me definir o índice que eu estou manipulando no meu array. Então eu vou mandar a segunda posição no meu array receber o segundo carro. Se eu quisesse acessar um elemento do array, muito simples também, vou dar um system.out na primeira posição no meu array. Ficaria da seguinte maneira. Vou usar aquele atalhozinho do Eclipse, o sysout, e vou colocar aqui, ó, primeiro elemento do array. Vou utilizar o nome do array, estacionamento, abre e fecha colchetes e a posição. Quando eu faço isso, é a mesma coisa que eu ter o objeto numa variável. Então isso aqui representa uma variável com um objeto dentro. Então eu posso muito bem pegar e fazer assim, ó, get modelo, sem problema nenhum. Poderia pegar esse carro, ó, carro do array, e mandar receber o estacionamento na posição 1, que daria a mesma coisa, ó, ele aceita sem problema nenhum. Eu posso fazer um outro sysout aqui, ó, dizendo o seguinte, outro elemento do array. Carro do array, ponto, get, fabricante. As duas maneiras chegam no mesmo lugar. Ou eu mando receber o valor da posição do array numa variável, eu já acesso direto a posição, sem problema nenhum. Acredito que isso deve ser muito próximo, ou deve ser idêntico em outras linguagens. Depois disso, pessoal, botão direito em cima da linha 14, Run as Java Application. Ele vai mostrar aqui pra gente o valor sem problema. Quando essa tela aqui aparecer, pessoal, marquem esse checkbox aqui, ó. Sempre salvar os recursos antes de rodar. E cliquem em OK. Ele vai salvar a classe certinho e vai executar a saída no console. Então vocês podem ver, ó, primeiro elemento do array, eu mandei printar um modelo, deu Logan. E o outro elemento do array, Renault. Basicamente isso. Existem outras maneiras de acessar o array, tá, pessoal? Outra maneira de acessar o array normalmente se faz em estruturas de repetição. Então a gente já sabe trabalhar com estrutura de repetição, vamos exercitar esse conhecimento agora juntamente com o array. Então, normalmente o array ele é percorrido utilizando o for. E é super tranquilo. Vou mostrar duas maneiras. Uma maneira mais simples, mais elementar, e a outra mais sofisticada, e vamos dizer mais simples, que a linguagem Java permite a gente dispor à mão. Então, como é que eu percorreria esse array? Ou melhor, como é que eu preencheria esse array com valores de maneira automática? Como é que eu preencheria o meu array de 10 posições sem precisar setar uma a uma na mão, como eu acabei de fazer? Primeiro momento, vamos criar um for. O for, conforme a gente já viu, tem uma variável de controle, um int que normalmente eu dou o nome de i para essa variável. Essa variável ela é inicializada ali dentro da primeira linha do for. Em seguida, eu faço uma validação dessa variável com um valor máximo. No nosso caso, valor 10. Por que, Laudine? Porque eu criei esse array com 10 posições. Se eu tentar usar 20 no lugar de 10 no for, vou ter erro porque eu vou estar estourando o limite da coleção. Ponto e vírgula,
E eu vou mandar o i incrementar de 1 em 1, i++, certo? Dentro do array, dentro do for, eu vou trabalhar o meu array, uma vez que ele já foi criado lá em cima. Então eu vou sobrescrever aquelas duas posições que eu já preenchi manualmente e vou colocar novos carros, novos objetos nessas posições. Como é que eu faço isso? Primeiro nós vamos criar um carro aqui dentro. Vou dar um nome para essa variável do mesmo nome que o tipo. Carro recebe um new carro, certo? E eu vou passar no construtor os seguintes parâmetros. Vai ser 2016. O modelo vai ser uma concatenação. Então vai se chamar modelo concatenado com quem? Com o meu i. E o fabricante vai seguir a mesma lógica, certo? Fabricante, espaço, depois concatena com o i também. Acabei de criar meu carro fake, meu carro ilusório. Vou pegar esse carro e vou jogar dentro do array. Então eu chamo o array, estacionamento, abre e fecha colchete e passo o meu i, ó, ali dentro. Acabou-se, ó, recebe o carro recém-criado. Se eu quisesse usar a linha do new, certo? Direto aqui dentro, pode, não tem problema, porque o array, imagine uma caixa com 10 posiçõezinhas dentro dela. Então uma grande variável que armazena outras variáveis dentro dela. Então cada posição do array é como se fosse uma variável declarada, implicitamente, lógico, né? Porque aqui eu vou acessar pelos índices. Acabou, pessoal, ó. Vou mandar printar o meu array. Como é que eu mando apresentar o array posição a posição? Só para efeito de teste, eu vou utilizar a mesma estrutura do for, ó. For de int i que recebe 0. Posso declarar um int o i de novo, porque o escopo da variável mudou. Então aquele int que eu declarei a primeira vez, aquele i, serve somente para aquele for. Agora eu vou declarar novamente o i para outro for. É como se fosse duas estruturas completamente separadas, descoladas, e o i funcionasse para cada uma. Terminou o for, o i some da memória. O Java trata de destruir essa variável da memória. Então eu vou passar o i enquanto for menor que o meu array ponto length. Alan, como é que eu faço para descobrir o tamanho do array? Propriedade length, ou atributo length do array. Tá aqui, ó, length. E aí eu vou incrementando meu i. Forma de trabalhar o array dinamicamente aqui. Eu não sei o tamanho dele, não tem problema, eu uso o length que vai embora. Muito bem, vou fazer um sysout aqui de cada carro do meu array, em cada posição. Então vamos lá. Carro da posição. Aí eu vou passar aqui, ó, o i e vou concatenar com carro.get, estacionamento, abre e fecha colchetes, passo o i, que é a variável que está sendo incrementada, é o meu indexador, .get fabricante. É a mesma coisa, novamente, a mesma coisa que eu pegar isso daqui e jogar dentro de uma variável do tipo carro, mas eu estou sendo mais prático, estou sendo mais direto, vou acessar direto dentro do array. Vamos rodar novamente nosso exemplo, botão direito, Run as Java Application. Tá lá, ó, carro na posição 0, fabricante 0, fabricante 1, 2, até 9, ó, pode ver que no 9 para. Por quê? Porque eu não considero o valor 10 entre os meus índices de acesso ao array, porque funciona por 10 menos 1, que é o limite menos 1, porque começa de 0 a primeira posição. Beleza, pessoal? Forma adocicada de fazer a mesma coisa. Vou até colocar um sysout agora. Acessando por for each. For each é uma estrutura que o Java possui que nos permite acessar elementos de uma determinada estrutura de dados sem necessariamente precisar trabalhar com índice nem nada do tipo. É uma facilidade que a linguagem dispõe para a gente escrever menos na hora de percorrer array e coleções. A gente já vai ver mais à frente também coleções. Então vamos lá, ó. Vai ter o nosso for.
eu vou ter que declarar o tipo do elemento que está presente no array, no nosso caso é o elemento do tipo carro, vou dar um nome para esse elemento, que é uma variável transitória, eu vou chamar de carro do array, poderia ser qualquer nome, 2 pontos e o nosso array, estacionamento, ó. O mesmo efeito, não muda nada. Deixa eu até ver aqui. Ah, porque aqui eu estou duplicando a variável carro do array 2 vezes. Então eu vou colocar carro e pronto. Então vai ser o tipo, o nome do elemento, 2 pontos, a estrutura que eu estou percorrendo. Acabou-se. Então aqui eu vou dar um sysout novamente. Carro acessado por for each. Pode ver, eu não tenho mais indexador aqui. O indexador está alinhado naquela linha que eu acabei de escrever, está escondido lá no meio. O Java está criando o índice para mim, está fazendo todo esse trabalho sujo que eu fiz ali em cima. Agora ele está fazendo por debaixo dos panos no segundo for. Então eu vou dar um espaço aqui. E aí eu vou chamar aquele cara que eu declarei lá em cima, ó. Agora eu vou printar o modelo. Então tá aqui, ó, segunda forma bem simples de acessar, pessoal. Vamos rodar agora para ver, ó, botão direito, Run as Java Application, ó. Aqui no console a gente vai ver que tá tudo printado, ó. Primeiro pelo for normal, usando índice, e depois acessando por for each, bem mais fácil, né, pessoal? Então assim, ó, quando precisar trabalhar com array, tu pode trabalhar com for each sem trabalhar necessariamente com o índice. Isso é muito interessante quando tu só tem que percorrer o array, não tem que ficar criando variável extra, nem incrementando, nem nada. Beleza, pessoal? Então isso aqui era o que a gente tinha para trabalhar como array. Em Java, a gente tem uma segunda forma de trabalhar com estrutura de dados muito mais sofisticada e muito mais simples, me arrisco a dizer. Porque array, querendo ou não, tu tem que criar o array, tu tem que disponibilizar um index para esse array, tem que cuidar desse index. Então, em Java, a gente tem uma série de estruturas de dados que nos permite abstrair esse tipo de trabalho. A gente chama as estruturas de dados de Collections Framework. Um framework em Java é um conjunto de classes que serve para a gente utilizar em vários projetos e que não está preso a um contexto pré-determinado. Ele pode ser utilizado em N contextos, em qualquer projeto. Então, é assim que funciona o Collections Framework, que é um framework de coleções que nos permite trabalhar em qualquer projeto, inclusive nesse que a gente está criando. Então, para a gente utilizar, nós vamos voltar no Package Explorer, vamos no Default Package, New, Class. Nós vamos dar um nome para esse principal coleções, certo? E vamos novamente marcar o Public Static Void Main. Nesse momento vai estar se perguntando ali, mas tem duas classes principais no programa Java? Sim, tem duas. Mas o programa Java não utiliza só uma para inicializar? Essa é a palavra-chave. Ele utiliza só uma, mas não quer dizer que deve haver só uma. O que a gente pode fazer é apontar para o Java utilizar essa ou aquela classe. Agora que a gente vai executar o programa, a gente vai executar o programa utilizando essa principal. Então a gente sempre pode fazer a escolha de qual principal vai estar rodando no nosso sistema. Então vamos lá. Pessoal, o framework é gigante, tá? Dá para fazer um horror de coisa com esse framework. Eu vou passar a coleção mais utilizada, a declaração, a criação e a manipulação. Se vocês quiserem estender mais, ir mais longe, procurem por esse termo no Google, Collections Framework Java. Vocês vão ver que tem uma esmagadora quantidade de material toda à disposição aí para vocês expandirem ainda mais o conhecimento. Vou utilizar o que a gente mais consome no dia a dia do desenvolvedor, né? Então assim, ó, primeiro ponto, eu vou utilizar uma classe chamada ArrayList. ArrayList não é a mesma coisa que Array, tá? ArrayList é uma classe criada pelo pessoal do Java e disponibilizada para a gente poder fazer acesso a uma lista de tamanho variável e que a gente não tem que ficar redimensionando a lista constantemente, que esse é um dos problemas do array. Naquele nosso exemplo, se eu precisasse de mais 10 posições naquele array estacionamento que eu tinha acabado de criar, eu ia ter que criar um novo array de 20 posições, ia ter que pegar as 10 posições do antigo e passar para as 10 posições do novo, e a partir daí utilizar um novo e esquecer o antigo.
Olha, trabalheira, isso é muito chato de fazer. Com Collection a coisa é muito mais simples. O que eu faço? Eu vou ter uma variável do tipo list, vou chamar de estacionamento do mesmo jeito. E assim que eu declaro o tipo, eu declaro o tipo da coleção, que é lista, que é a classe list, eu tenho que dizer o tipo. Como é que eu digo o tipo? Eu abro e fecho maior e menor, losango, né? E passo o tipo entre esses carinhas. Então vai ser uma lista do tipo carro, perfeito? Depois disso eu dou um nome. Olha, ele vai ficar todo vermelho quando vocês fizerem a primeira vez. Por quê? Porque falta importar essa classe no nosso projeto. Então, para importar uma classe no nosso projeto, uma classe que não foi criada pela gente, uma classe que normalmente vem de uma outra pessoa ou de uma outra empresa desenvolvedora, a gente segura no Eclipse Ctrl Shift O, apenas relembrando, né? E nesse caso, a gente seleciona a classe que a gente vai importar. No nosso caso, a gente vai importar a classe java.util.list. Seleciona aqui na janelinha que o Eclipse vai abrir para ti e clica em Finish. Se houvesse só uma classe a ser importada de um pacote apenas, o Eclipse automaticamente reconheceria e ele não abriria essa tela. Essa tela só é aberta quando a gente tem mais de uma opção para importar. Para a gente identificar a importação bem sucedida, basta a gente clicar aqui na parte superior, ó, e verificar o import, ó. Então nós temos aqui, ó, import java.util.list. O conceito de importação permite que o nosso sistema enxergue outras classes que não foram desenvolvidas por ele em outros projetos que são completamente separados do projeto que a gente está trabalhando. Então, o que eu acabei de fazer, resumindo, selecionei o tipo de coleção que eu vou trabalhar. Nesse caso, é do tipo list. Determinei o tipo da coleção, o que vai cair dentro dessa lista, o que vai ser permitido colocar dentro dessa lista. Objetos do tipo carro. Qual é o nome dessa lista? Estacionamento. Vou usar o mesmo nome do array só para manter a ideia geral aí que a gente está desenvolvendo no nosso sistema. E como é que eu crio essa coleção que eu acabei de declarar? Bom, sinal de receber, operador new, porque também é um objeto, assim como arrays, né? São objetos que guardam outros objetos. E aí eu vou usar a classe ArrayList. Novamente, não é a mesma coisa que array, tá, pessoal? ArrayList é uma classe separada, específica para esse fim. Nesse caso, eu vou dar um Ctrl espaço para autocompletar. E eu vou selecionar a primeira opção que o Eclipse apresentar para mim, ó. Prontinho, pessoal. Acabei de criar minha lista em Java, não preciso fazer mais nada. Agora, como é que eu adicionaria elementos nessa lista? Bom, vou fazer do jeito básico inicialmente. Vou declarar uma variável do tipo carro, primeiro carro. Vou instanciar essa variável, new carro. Vou usar o construtor com parâmetros novamente para simplificar o código. Vou dar um nome para o meu modelo, modelo 1. Vou dar um nome para o fabricante, fabricante 1. Um nome bem genérico só para a gente preencher, para a gente criar o objeto, né? E para mim adicionar esse carro na lista, eu chamo a minha lista estacionamento.add. O método add recebe por parâmetro um elemento do tipo carro. Simples assim, ó. Primeiro carro. Acabei de adicionar na minha lista um carro. Se eu quisesse adicionar outro, o mesmo processo. Carro, segundo carro, recebe new carro novamente. Poderia criar um construtor sem parâmetro e preencher ele na mão. Então, seria uma montagem tardia, vamos dizer assim, né? Segundo carro, ponto 7 ano. Agora mostrando como é que eu colocaria os valores dentro do objeto sem ser por construtor. Segundo carro, ponto, ó. O ponto, ele acessa membros do meu objeto, que são atributos ou métodos públicos, né? Vou usar aqui set fabricante, fabricante 2 e por fim segundo carro, ponto 7 modelo, modelo 2.
Pessoal, Ctrl espaço é autocompletar de código. Usem à vontade, porque ninguém aqui tá para ficar digitando código a troco de nada. Depois que a gente criou o segundo carro, belezinha, vou adicionar novamente. Estacionamento, ponto, add, segundo carro. Claudelino, e se eu quisesse preencher essa lista de maneira automática, com uma estrutura de repetição, por exemplo? Aqui eu já vou mostrar para vocês como é que a gente faria usando um for, sem problema nenhum. Novamente, declarando uma variável de controle, começando em 0. Depois, verificando um... Aqui vocês podem ver que eu vou colocar um valor qualquer, ó, 100. E depois eu vou mandar incrementar o i. Vocês podem ver que eu não criei tamanho, eu não identifiquei tamanho nem nada. Simplesmente peguei e criei a lista. Como ela tem tamanho redimensionável, o Java vai tratar de colocar quantos elementos eu quiser na lista e ele internamente vai tratar de redimensionar a lista à medida que eu for adicionando. Então vamos lá. Vamos criar uma variável aqui dentro chamada carro e ela vai receber um novo carro, new carro. Vou usar o construtor com parâmetros novamente. Vou colocar aqui um modelo concatenado com i, uma string i, modelo concatenado com i, uma string fabricante concatenado com i também, certo, pessoal? E no final, ó, estacionamento.add, o carro que eu acabei de criar, certo? Nesse caso, eu vou ter 100 carros sendo adicionados na minha lista, mais aqueles dois. Eu não vou mais sobrescrever nada, tá, pessoal? Ele vai adicionar lá dentro e pronto. Então, nesse caso, se eu quisesse acessar essa lista no segundo momento, como é que eu faria para recuperar os elementos da lista? Bom, tem duas formas. Diretamente com o índice. Não é porque a gente não define um índice para a lista que ela não trabalha com índice. Então, vamos lá. Ó. Vou dar um sysout aqui na minha lista na posição 0. Então vamos lá. System.out.println e vou chamar estacionamento.get. E quando tem o método get, ele pede um índice e o retorno desse método, conforme a gente pode ver, os métodos podem ter ou não retorno. O retorno desse método é o tipo que eu declarei. Então, já que eu declarei um tipo carro lá no começo, o get só vai me retornar elemento do tipo carro. E o índice tem que ser válido, né, galera? Tem que ter um índice que realmente não vai extrapolar a quantidade de elementos adicionados na lista. Então vamos lá, vou pegar o primeiro elemento. Vocês podem ver que em seguida eu posso usar o operador ponto novamente, ó, para pegar qualquer atributo do carro, porque o que está dentro da minha lista de carros são elementos do tipo carro. Então é como se eu tivesse o carro na mão quando eu uso o método get. Eu posso printar aqui o fabricante. Vamos rodar então, botão direito em cima, Run as, Java Application. Tá lá, pessoal, fabricante 1, acabei de pegar o primeiro elemento da lista, que foi o carinha que eu criei aqui em cima, ó. Show de bola. Lá dentro, se eu quisesse printar todos os elementos da lista, utilizaria um for each sem problema, conforme a gente já viu. Então, eu declaro meu for, tipo do elemento da lista, dois pontos a lista, certo? E show de bola, ó. Posso usar um sysout aqui, ó, sem problema nenhum, ó. Carro da lista. Boto dois pontos e concateno, sei lá, com o fabricante, o modelo do carro, get modelo, ó. Vocês podem ver que depois que eu executar esse código aqui, ele vai listar exatamente a listagem de carros que eu tenho aqui, ó, incluindo aqueles dois primeiros. Eu não perco, ao contrário do que eu fazia no array, que eu tinha que sobrescrever na posição. Então, ó, pessoal, Run as Java Application. Tá lá, ó, todos os modelos de carro adicionados, ó, inclusive modelo 1 e modelo 2, que foram os dois primeiros que eu coloquei, e depois contando do modelo 0, modelo 1, modelo 2 e por aí vai até o final. Então são formas que a gente tem de adicionar elementos na lista, percorrer a lista para cada elemento,
pegar um elemento a partir do índice da lista e, por fim, se eu quiser, eu posso remover elementos da lista. Então, basta eu chamar a minha lista, nesse caso estacionamento, ponto remove. O método remove, ele aceita dois parâmetros, um objeto, para ele remover da lista, o próprio objeto que quer ser removido, ou então o índice. Eu normalmente utilizo o índice. Então, sei lá, eu vou remover o 98º índice da lista, o 98º objeto da lista, certo? E em seguida eu vou mandar percorrer novamente, certo? Então eu vou ter dois fors, um percorrendo antes da remoção e um percorrendo depois. Vamos ver como é que fica. Run as novamente, Java Application. Então vamos conferir aqui, ó. Na primeira lista, eu tenho lá na 98ª posição, modelo 98, certo? E aqui vocês podem observar que o 96º elemento, ele foi removido. Por quê? Porque o 98º elemento, contando com aqueles dois que eu adicionei no começo, acaba resultando no modelo 96 da lista. Pessoal, não tem segredo, é só isso que a gente precisa saber sobre listas em Java. Então eu gostaria que vocês todos exercitassem, principalmente as coleções. O array é mais para responder as questões da atividade de fixação, certo? Só isso. Mas as coleções eu gostaria que vocês pegassem bem firme, que elas vão ser bastante utilizadas nos nossos exemplos mais para frente. Pessoal, por hoje era isso. Continuem exercitando. Estou à disposição na ferramenta de ensino à distância e nos encontros presenciais, certo? Com dedicação e paciência vocês vão aprendendo todos esses conceitos até a hora que a gente vai chegar no JSF, que a gente vai chegar no acesso ao banco de dados e a gente vai poder fazer coisas mais interessantes, beleza? Bons estudos a todos e caprichem, viu? Abraços!